Sabadão é dia do quê? Hã? Você não sabe nem eu. Sabadão é dia de Thiago Responde, papai. E nós tá como? Ó, hoje eu estou demasiadamente feliz porque ontem, né? Porque na verdade eu estou gravando esse vídeo na sexta e você está vendo no sábado. Então pra você, ontem, ó, eu tomei a segunda picada aqui. Então eu tô feliz porque agora eu tô ainda menos exposto. Claro, a gente sabe que não é 100% de seguro, mas eu estou menos exposto a esse risco. Eu espero que você também esteja se cuidando aí na medida do possível, beleza? Com certeza. Editor, põe o meme do jacaré aí pra nós, né? Vai que nós vira jacaré. Agora sim, ó, acabei de tomar a vacina, tô super de boa, não aconteceu nada comigo, tô suave. É, mais ou menos. Brincadeiras à parte, vamos lá, vou responder aqui algumas perguntas que a gente recebeu lá no Instagram. E antes de começar, eu quero lembrar você que é novo ou nova por aqui, se inscreve nesse canal, ativa a notificação e ó, deixa um gostei, tá? Porque o YouTube tem olhado muito para essa funcionalidade do curtir. Quanto mais curtir a gente tiver aqui, mais o YouTube entende que esse vídeo é relevante. Fechado? Então deixa aí um gostei nesse vídeo. E vamos lá, respondendo as perguntas aqui, ó. A primeira pergunta que eu vou responder aqui é do Thales Mohammed. Thales Mohammed 1, tá? Talvez eu esteja até pronunciando o nome dele certo. Thales Mohammed. E é verdade que o senhor fala vários idiomas. O idioma que mais eu consegui falar foi a língua nipônica. Chegou Rokuriti, Ratikyu, Diu, Diuiti, Diuniri, Sanyushi, Diugo. 2 horas depois. Nijuiti, Nijuri, Nijusan, Nijushi, Nijugori, Depois, Thales, conta aí pra mim se eu pronunciei certo o teu nome, tá? Ele pergunta assim, ó. Ter CNPJ MEI atrapalha na contratação pro banco? A resposta é sim e não. Deixa eu te explicar isso. Porque o fato é o seguinte, o banco, até o processo seletivo, ele não vai barrar você porque você tem CNPJ, tá? Então, não vai te atrapalhar. O que acontece é o seguinte... Alguns bancos, segundo a sua política interna, sua política de RH, eles não aceitam que seus colaboradores tenham CNPJ, em qualquer que seja a área. Aí é uma política da própria instituição, ela que precisa lidar com isso, e aí o funcionário vai concordar com isso ou não, né? Porque, enfim, mas é a regra da instituição. Outras instituições, que aqui eu particularmente acho que faz mais sentido, mas enfim, cada instituição coloca a regra que quiser. Essas outras instituições, elas não aceitam que os seus colaboradores façam parte de sociedades, ou seja, de empresas, que sejam conflitantes com a atividade do banco. Deixa eu te explicar. Imagina que você trabalha no banco, sendo funcionário do banco, e você é sócio e tem um CNPJ de uma corretora de seguros, por exemplo. Percebe? Não faz muito sentido aqui porque tem um conflito de interesse. Vai que você pega os clientes do banco e começa a vender seguro através da sua corretora. Então, algumas instituições elas não aceitam esse conflito de interesse. Então, precisa ver a instituição que você vai se candidatar. O fato é que no processo de seleção, de olhar currículo, isso não é muito olhado. Mas, à medida que você passa das fases de seleção, é legal que você comente com o RH que você tem CNPJ, se seria algum empecilho, e por ser um CNPJ MEI, é bem tranquilo, inclusive, você dar baixa se for o caso. Então, eu não me preocuparia com isso agora, tá, Thales? Beleza? Depois, vem a pergunta do John Kaminski. A inflação é importante para a economia crescer? Bom, é o seguinte, se a inflação fosse boa para a economia, a Venezuela seria o país mais rico do mundo, né, pai? Eu sei que essa piada ficou parecendo piada de Praça é Nossa, mas não teve como escapar. Vamos lá, seguinte, falar um pouco mais sério agora. Olha só, dado o modelo econômico que nós estamos inseridos, tá? É um modelo econômico onde existe no Estado o monopólio do controle do dinheiro. Esse modelo econômico, para quem conhece um pouco mais de economia e tal, é conhecido como modelo keynesiano, que entende que o Estado pode ser o promotor da nossa economia justamente porque tem esse modelo. E aí, por que esse modelo ele entende que a inflação é positiva até um certo ponto? Porque ele entende o seguinte, olha só, se nós temos deflação, isto é, inflação negativa, o que na prática acontece é o seguinte, nós não temos estímulos para o consumo. Deixa eu te explicar isso.
Imagina o seguinte, que você hoje tenha, sei lá, 500 mil reais para comprar uma casa. Mas como historicamente nós temos deflação, ou seja, o preço das coisas em média cai, você pensa assim, bom, se eu esperar um pouco, essa casa que hoje vale 500 mil, ela pode estar valendo, sei lá, 480 daqui 6 meses. Estou arredondando, exagerando aqui. Então você fala, não vou comprar agora não. Eu vou esperar daqui 6 meses e aí eu vou lá e compro ela mais barato. Isso é uma economia que tem uma deflação sistemática. Então não gera esse estímulo. Ao passo que se nós temos uma inflação, o seu pensamento é justamente o contrário. Puxa, eu vou comprar essa casa agora por 500 mil, porque daqui a 6 meses ela pode estar valendo 510, 520, enfim. Então, esse lance de ter uma inflação causa na sociedade um estímulo para o consumo. E quanto mais a gente consome, tá, mais a gente vai, como algumas pessoas dizem, rodar a roda da economia. A gente vai fazer, porque imagina, você vai lá no mercadinho comprar, aí o mercadinho precisa empregar os funcionários, que aí vai ter fornecedor e tudo mais, e aí vai girando isso. O fato é que se nós temos uma inflação descontrolada, como estamos tendo neste momento, o que na prática a gente tem é uma desvalorização muito grande da moeda, e aí não faz sentido. E o grande problema de uma inflação descontrolada, como essa que nós estamos vivendo, embora não chega nem aos pés da hiperinflação que nós vivemos aqui na década de 80 e 90, é que pode causar um fenômeno de antecipação de inflação, tá? Que é mais ou menos o seguinte: o empresário sabe que os custos dele vão aumentar, então ele já aumenta o preço agora do produto que ele vai vender. Então, aí acaba que a economia inteira começa a se comportar assim. E aí acaba se tornando uma profecia autorrealizável. Então, segundo o modelo econômico que nós estamos inseridos, é importante que tenha inflação, mas tão importante quanto ter a inflação é ter a inflação controlada. E é exatamente por isso que nós temos os sistemas de metas de inflação, que aqui no Brasil é estabelecido pelo nosso Conselho Monetário Nacional e é medido através do IPCA, que é o Índice de Preços ao Consumidor Amplo. Que no Brasil, neste ano de 2021, a meta de inflação é 3,75, com um intervalo de 1,5 para cima, podendo chegar no máximo a 5,25. Então este é o objetivo da inflação para 2021. No máximo 5,25, passou disso já é descontrole. E agora nós estamos com uma inflação acumulada aí na casa dos 10%, portanto estouramos a meta e isso não é bom. Então, resumindo a sua pergunta, John, segundo o modelo keynesiano, que é o modelo que nós estamos inseridos, é importante que você tenha um sistema de metas de inflação, porque isso também ajuda a medir o aquecimento da economia. E é tão importante quanto o sistema de metas de inflação é que nossa inflação esteja dentro desse sistema. Coisa que em 2021 nós perdemos principalmente por conta da desvalorização do real, tá? E aí, para avançar nessa história e não fugir desse tema, eu vou responder a pergunta da Carol, Caroline_Gambatti. Ela escreveu assim, ó, prof, fala pra gente sobre esse novo aumento da gasolina. A culpa é da Petrobras? A verdade é a seguinte, Carol, que o aumento de preços na ponta, ele na maioria das vezes ele não é culpa da empresa que está vendendo aquele produto ou serviço. Na maioria das vezes, ele é culpa da expansão da base monetária que a gente vive, ou seja, do aumento de dinheiro em circulação. Deixa eu tentar explicar isso de um jeito não tão técnico. Olha só, imagina que na nossa economia nós tenhamos aqui, sei lá, apenas 10 garrafas dessa aqui de água para ser vendido. Apenas 10 garrafas de água, ponto. E que nós temos 10 moedas de R$1 só na nossa economia. Nós temos só isso, não temos mais nada. Então, se eu tenho 10 garrafas de água para ser vendido e 10 moedas de R$1, ponto. Se não tem mais nada na nossa economia, o que vai acontecer? Eu vou comprar essa garrafa de água com R$1. Porque o dinheiro que nós temos, ele nada mais é do que a representação do que pode ser consumido com base naquilo que foi produzido. Tudo bem? Então, mais uma vez, eu tenho 10 garrafas dessa e eu tenho R$10, cada garrafa dessa vai custar R$1. Agora imagina nesse mesmo cenário estático, que nada mais mudou, em economia tem um termo, inclusive, para falar sobre isso, que nós temos as mesmas quantidades de água, só que ao invés de termos R$10, nós temos agora R$20. E aí eu tenho R$20
para consumir as mesmas garrafas de água. O que vai acontecer é que esta garrafa de água agora vai ser negociada por R$2. Por quê? Cada garrafa R$2, 10 garrafas, R$20. Sei que parece um pouco confuso, mas o que eu estou querendo demonstrar para você é o seguinte, que quanto mais eu aumento a minha base monetária, ou seja, quanto mais eu aumento de dinheiro, de dinheiro no sistema, e eu não aumento a minha produção na mesma proporção, o que na prática acontece é que esse dinheiro aqui perde valor, porque eu preciso de mais dinheiro para comprar a mesma quantidade de coisas. E isso é o fator causador da inflação. É o aumento da base monetária que a gente pode controlar, inclusive, através de umas coisas chamadas agregado monetário. Editor, escreve assim, ó, agregado monetário. Esse agregado monetário é que mede a quantidade de dinheiro em circulação na nossa economia. Quanto maior for esse agregado monetário, menos esse dinheiro vale. Portanto, significa dizer que as coisas estão subindo. Fiz essa breve história para dizer o seguinte. O que aconteceu foi o seguinte, nós tivemos um aumento muito grande da nossa base monetária, nós tivemos uma taxa Selic muito baixa, e aí o que aconteceu é que o nosso real passou a valer menos. Se o nosso real passou a valer menos, eu preciso de mais reais para comprar a mesma quantidade de combustível. O dólar subiu muito, então agora vamos entender esse contexto do aumento de preço de combustível, tá? Então, falando especificamente sobre a Petrobras, quais são os problemas aqui? 2 problemas. Uma elevação do preço do petróleo no mercado internacional, tá? E um outro problema é uma elevação do preço do dólar em relação ao real. O dólar subindo, ele agrava o problema da elevação do preço do petróleo, porque o petróleo é cotado em dólar. E aí isso, claro, vai aumentar o custo de produção de Petrobras. Aí algumas pessoas vão dizer assim pra gente, mas a Petrobras é autossuficiente, ela não deveria indexar o preço dela ao dólar. Então, a verdade é o seguinte, essa história de autossuficiência, ela é contada pela metade, tá? Deixa eu te explicar. Sim, é verdade que a Petrobras é uma empresa autossuficiente em extração de petróleo, ou seja, ela extrai de petróleo a quantidade suficiente e mais do que o suficiente para a gente consumir no mercado interno. Esse é o primeiro ponto. Só que a gente precisa entender que petróleo não é a mesma coisa que combustível, não é a mesma coisa que gasolina, não é a mesma coisa que diesel. Você não chega lá no posto de gasolina e fala, põe R$50 aí de petróleo, você não faz isso, certo? Ou seja, esse petróleo precisa ser refinado para ser transformado em combustível. E o lance é que as nossas refinarias aqui no Brasil, elas não são autossuficientes. Então, como que é a dinâmica hoje, tá? Petrobras extrai petróleo, exporta o petróleo bruto e importa o petróleo refinado. Claro que não é isso, tá? Não é 100% disso. É assim que funciona, mas não é 100%. Então, a gente produz muito combustível aqui nas nossas refinarias, sim, é verdade, mas parte daquilo que a gente consome vem de fora. Então, necessariamente tem esse vínculo com o preço do dólar. Não dá para fugir disso. Sem contar de custos de Petrobras, né? Plataformas, crédito que a Petrobras toma fora do Brasil, tudo isso é indexado ao dólar. Se ela não tem essa indexação no preço, ela vai tendo prejuízos em cima de prejuízos. E se ela tem prejuízo, quem paga por isso? É a sociedade. Então, de um jeito ou de outro, a sociedade vai acabar arcando com esse custo, pagando mais caro no combustível ou tendo de assumir o prejuízo da Petrobras. Sacou? Então, não é tão simples quanto parece falar de elevação de preço de combustível, tá? Então é isso, tá? Falando aí sobre a indexação do dólar e a indexação do preço do combustível. Depois vem @t.tamires_souza. Sempre confundo put com call. Tem algum método para não confundir? Tem. É o seguinte, ó. Call, tá? Editor, escreve aqui para mim, ó. Desse lado aqui, fica melhor. Escreve assim, ó. Call. C-A-L-L. Call. Agora escreve embaixo a palavrinha compra. Percebe que call e compra começa com C. Eu tô tentando colocar o dedo num lugar onde eu não sei se vai dar certo, tá? Eu acho que o meu editor fez aqui certinho. Então lembra o seguinte, call começa com C, compra começa com C. Ponto. É isso aí. Uma call é uma opção de compra, tá? E se uma call é uma opção de compra, uma put é uma opção de venda. Acho que isso vai te ajudar a você fixar. Pela tua dúvida, eu acho que esse era o principal ponto, tá?
E por último tem aqui a pergunta do @gusta_mnz. Banco contrata sem estar cursando superior só com a CPA 10? A resposta é sim, contrata. Agora, é provável que isso aconteça? Não. Deixa eu te explicar. Olha só, Augusta. A maioria das vagas hoje, elas têm já como pré-requisito você estar na graduação, no mínimo no segundo ano. Existem casos, e eu já vi, de pessoas que conseguem entrar no banco sem a graduação. Existem, mas são raríssimos, raríssimos. Explico. Porque mesmo que o banco tire esse pré-requisito e diga assim, não, se você tiver a certificação eu posso te entrevistar aqui. O fato é que a maior parte dos seus competidores por essa vaga já estão na graduação ou já estão formados. Então o banco vai olhar por uma lei de oferta e demanda e vai dizer o seguinte, peraí, tem muita oferta de mão de obra com a graduação. E aí eu tenho aqui essa pessoa que não tem. Você vai ter que ser muito, 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 muito bom para que o banco fale, não, peraí, eu vou deixar de contratar essa pessoa aqui com graduação para contratar você sem. Então, não é comum a gente ver pessoas sem graduação entrando no banco, mas acontece, tá? Eu vejo. Mas, se eu pudesse dizer alguma coisa, se você pretende trabalhar no banco como funcionário de uma instituição financeira, no banco, numa cooperativa, numa corretora, dentro dos seus limites, é claro, procura entrar numa graduação que isso vai ajudar você a competir de igual para igual com as outras pessoas, tá bom? Vou te dar uma dica, dá uma olhada na Fundação Bradesco. A Fundação Bradesco tem um programa de formação de jovens e a Fundação Bradesco tem esse programa de fundação e indicação de jovens sem a graduação para trabalhar no próprio banco, tá? Então, essa é a prova de que sim, a gente consegue, tá bem? Então, eu respondi todas as perguntas aqui. Eu quero saber se você gostou desse vídeo, se fez sentido. Se você não segue a gente ainda no Instagram, segue a gente pra gente poder interagir lá na caixinha de pergunta. Tem bastante postagem. E a gente vai se ver no próximo material e se cuida por aí. Tchau, tchau.